Anete, como começar a ter hábitos melhores? Essa é uma pergunta excelente e ela foi uma fonte de meditação para mim durante muitos anos. Hoje nós estamos vivendo uma época maravilhosa da democratização da informação. Não só a democratização, ou seja, todos podem obter a informação, como o acesso a ela também é muito mais eficiente. Então, quando eu era jovem, a informação não era tão acessível. Nós tínhamos que buscar. Então, nós buscávamos na biblioteca pública, uma vez que não tínhamos os recursos monetários para ter acesso fácil aos livros. Então, eu meditei muito a respeito sobre sucesso, o que era necessário para alcançar o sucesso. Então, eu li sobre as pessoas excelentes e o que elas realizavam para obter esse resultado. E eu queria esses resultados para mim. E era necessário superar algumas limitações. Como fazer essa superação, como atingir, como conseguir o que a gente queria. Então, existem várias vertentes para explicar o que é necessário para mudar de hábitos. Existe a questão filosófica, né? Existe uma estrutura de pensamento por trás de qual seria a estratégia correta. Mas nós estamos acostumados, lembra que as pessoas chamam de livros de autoajuda, falas desse sentido, ou até o coach motivacional, ou coisas semelhantes? Essas coisas funcionam? Sim, elas funcionam. Estão baseadas em dizeres que são muito antigos. Há um livro bem antigo, Eu Estou Ok, Você Está Ok, e vários outros livros a respeito de como obter a mudança que você precisa para o êxito. Todos esses livros, todo esse material é verdadeiro, se você seguir aquelas estratégias, mas você tem uma equação, alguma coisa que seja mais específica, por exemplo, a equação que mais se aproxima da questão da mudança é a seguinte, e você se baseia em quê para criar essa equação? Existem informações que vêm do senso comum, que estão presentes nesses livros de autoajuda. Existe informação que vem do espiritismo, que é um código de conduta ético-moral. Existem elementos que vêm do aspecto científico. Para mim, o aspecto científico sempre foi muito importante. Por quê? Porque, para mim, o que nós podemos pegar, por exemplo, esse copo, é uma coisa concreta. Ele está na minha mão, não é minha imaginação. Eu vejo o copo. Quando eu derrubo e ele quebra, é uma experiência que todos vocês já tiveram, quebrar um copo. Isso é real, visível. Você pode calcular a dor, porque você já experimentou essa dor, então você sabe exatamente quanto dói um caco de vidro. O custo, tudo isso, as coisas concretas. Quanto me custa levantar e encher esse copo d'água e trazer? São coisas bem reais. Eu não preciso imaginar isso. Então é muito fácil para mim dizer um copo d'água causa isso. Você sabe que isso faz. Agora, quando a gente fala de uma coisa abstrata, uma coisa que vem da imaginação, uma coisa que alguém conta, por exemplo, eu sei o gosto da água. E alguém me fala sobre o gosto de um cappuccino especial. Eu não sei qual é esse gosto, eu nunca tomei esse cappuccino especial. Então eu vou ter que imaginar, pelo que você diz, qual seria o gosto. É mais ou menos o que acontece quando você lê um livro de autoajuda onde alguém fala a respeito de uma metodologia, e é uma metodologia baseada numa descrição sobre o que você deve fazer para obter o resultado. Essa pessoa pode usar a autoridade moral dela. Eu consegui os resultados, eu tive tantos alunos que conseguiram esses resultados, e você pode ouvir o depoimento de pessoas que conseguiram esse resultado, se entusiasmar porque ele é um excelente comunicador, ou o livro foi muito bem escrito, e isso faz com que vou experimentar. Ou alguém que você respeita recomendou aquela técnica. Isso funciona? Sim, isso funciona. Mas é igual ao gosto da água que você conhece e experimenta? Então, para mim, uma experiência científica é algo como uma coisa concreta.
Então, quando alguém fala sobre um método que ele experimentou, que ele obteve por tentativa e erro, e que foi eficiente, vai depender da capacidade dele de verbalizar isso, dos testemunhos, do sucesso, uma série de fatores. Mas será que o sucesso dele foi devido a essa metodologia? Assim, porque eu também experimentei e ela funcionou. Mas todos os elementos envolvidos nisso foram analisados? Não. Agora, quando você fala de um experimento científico, por exemplo, com relação a acender a lâmpada de Edison, como a gaiola de Faraday, ou como outros experimentos científicos, eu posso acompanhar quase como se fosse um contato físico, porque os elementos que definem isso como realidade foram atendidos. Então, para mim, um método de mudança de hábito que fosse eficiente teria que cumprir esses quesitos. Tem um aspecto filosófico, que é a descrição do método. Mas quais os fundamentos? Baseado em que você afirma que esse é um método eficaz de mudança de hábito? Então, para mim, eram quesitos essenciais. Por isso, eu li muitos dos livros que descreviam, mas havia um fatorzinho que não se tornava disponível para mim. E nessa equação que eu vou descrever para vocês, e eu vou explicar, todos esses quesitos foram cumpridos. Me mostrou, respondendo todos os valores necessários para obter isso, e me criou essa coisinha que tornou essencial e que fez com que funcionasse para mim. Você pode ser diferente de mim. Para você, o critério emocional é o mais importante, a autoridade moral é essencial, mas para mim, a ciência, a comprovação, a informação concreta era essencial. Então, eu vou falar de algo. Mas isso aí eu já li, é uma coisa antiga. Sim, é uma coisa antiga. Mas o que eu vou acrescentar a vocês são experimentos científicos que fundamentam essa técnica. É a única técnica que existe? Não. Com certeza existem outras técnicas. Por exemplo, é levantar uma parede. A gente pode falar sobre 10 técnicas diferentes, todas eficientes e aplicáveis em determinadas circunstâncias. O método que você precisa para melhorar, por exemplo, condicionamento físico. Independência, não, eu preciso de um personal trainer, não, eu preciso de ser fácil, não, eu preciso que seja... Então, cada um tem uma necessidade. Então, eu vou descrever para vocês alguma coisa que são óbvias. Por exemplo, pensamento. O que é pensamento? Pensamento é uma criação mental. Então, numa tela, você constrói algo. E esse construir algo é um conceito. Então, digamos que é um desejo que você possui. Eu quero beber água. Então, eu quero beber água. Então, você construiu na sua mente esse pensamento. E se você está falando de um objetivo, eu quero beber água. Eu quero ser rico. Eu quero superar minhas limitações. Eu quero deixar de ser assim para ser de outra maneira. Tudo começa com um pensamento. Enquanto esse pensamento não está na sua mente, não existe um objetivo, não existe uma missão, não existe um lugar para ir, não existe absolutamente nada. Então, tudo em sua vida começa com um pensamento. Então, o que é o pensamento? Pensamento é o quê? Interrogação. E esse o que é? Objetivo, mudança, qualquer coisa. Então, tudo começa com um pensamento. E o pensamento, para que se torne forte, tá? Por um pensamento abstrato, ele existe. Mas o que torna uma memória humana algo permanente? Por exemplo, eu posso repetir. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. 100 vezes, 200 vezes. Quanto mais vezes eu repetir, mais eu fixarei essa memória. Mas isso é um processo mecânico. Como assim mecânico? São impulsos nervosos que cruzam o cérebro, sensibilizam os neurônios e constroem uma memória. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. E é algo isolado. Eu sensibilizei esses neurônios, repito 1000 vezes e essa memória está marcada em minha mente. Ok. Mas existem memórias
que você não precisou repetir 1000 vezes. Você viveu uma experiência e essa experiência está marcada em sua mente. 20 anos depois, você repete exatamente como aconteceu naquela vez. Sim, então, nem toda memória para se tornar permanente e forte precisa de repetição? Sim. Então, o que faz essa memória ser tão extraordinária que ela se marca permanentemente no cérebro? Emoção. Então, pensamento que gera emoção é diferente. Ele se marca no cérebro. Mas espera aí. Então, se isso que você está falando está relacionado à mudança, pensamento é o quê? E o que é a emoção? Emoção é por quê? Como assim? Eu quero ser rico. Eu quero fazer exercícios físicos. Eu quero emagrecer. Ou eu quero... Não importa. O que você quer? Começa com um pensamento. Mas, se a esse pensamento for acreditado emoção, por que eu quero ser rico? Por que eu quero emagrecer? Se esse porquê tiver sentido, se esse porquê tiver emoção, ele se torna o que a gente chama de motivação. Quanto maior a motivação, mais forte o pensamento. Então, o pensamento, que é o que, ou seja, o que é isso? É o objetivo. Vocês já notaram aonde eu estou querendo chegar. Então, eu estou pegando a autoajuda geral, tá? Que a gente encontra, que vai dizer que você precisa de um objetivo definido. Você precisa de motivação. Ah, mas isso é sensato, isso é verdade. E agora eu estou te dando o que realmente acontece no cérebro, o que acontece na realidade, quando você constrói um objetivo e esse objetivo tem motivação suficiente. Então, quando esse pensamento é bem definido, tá? O que está claro para você, significa que você definiu um objetivo. Para que esse objetivo seja nítido, você tem que dedicar um tempo a construir esse pensamento. Construir aonde você quer ir. Saber exatamente. Então, vale pesquisa. Eu quero ir para Paris. Pesquisar sobre Paris, roteiro turístico, construir esse pensamento, tornar ele recorrente em sua mente. Por que você quer ir a Paris? Como você se sentiria indo para Paris? Se você constrói essa emoção, esse pensamento ganha relevância entre os outros. Eu quero emagrecer. Ah, mas não consigo não. Eu quero não, mas não dá certo. Não tem relevância. Mas se esse objetivo for bem construído, se ele estiver nítido e associado a ele tiver uma emoção significativa, você já tem duas coisas, dois dos quesitos essenciais para a mudança. Um deles é um objetivo e o segundo é motivação. Pensamento gera emoção, que gera ação. Ação é o que você realmente vai realizar. Então, se pensamento é o quê? Se emoção é por quê, ação é como. O que você vai fazer? Então, como você vai fazer para obter esse objetivo? Já que a motivação você já tem. Então, pensamento gera emoção, que gera ação. E essa equação tem um resultado. O resultado pode ser sucesso, o resultado pode ser fracasso, o resultado pode ser tristeza, o resultado pode ser alegria. Todos os resultados da sua vida vêm dessa equação: pensamento, emoção, ação. Só que, ok, isso é uma coisa meio óbvia. Sim, mas eu também falei sobre como isso acontece no cérebro. Quando você tem o pensamento, e esse pensamento é criado no lobo frontal, né, é onde você adequa a realidade que você tem ao processo interno, então é como se ali fosse o filtro. Você tem os processos externos, você tem processos internos, você faz a avaliação disso e os seus pensamentos, sua criatividade, todas as coisas que você constrói estão no lobo frontal. Então é lá que surgem os pensamentos. Então, pensamentos surgem o tempo todo. Toda vez nós estamos adequando o que sentimos com o que achamos que sentimos, então é uma atividade constante.
É tão constante que é como se fosse um ruído. Em alguns momentos, essa atividade se tornou tão habitual que é um ruído de fundo que você não presta atenção. Então, muita coisa está na sua mente e você não tem noção que esse muito está na sua mente. É um ruído de fundo, mas está lá. Existem. Esses pensamentos que estão ali existem e estão presentes todo o tempo. Mas como eles estão há muito tempo e você se acostumou com eles, você não foca a sua atenção neles, então é como se eles estivessem correndo em off. Bom, mas eu estou falando de uma coisa nova, uma mudança, não é essa a proposta? Mudança de hábito. Então, um pensamento novo, algo que você não possui. Então, você constrói na mente, gera a emoção necessária. O que é ação? Ação é você sair do abstrato e ir para o concreto. Então, se esse pensamento e essa emoção ficam só nesse espaço abstrato da hipótese, do possível, de construções mentais, você não coloca em atividade outras áreas do cérebro, que acontecem quando você parte para a ação. Eu quero beber um cappuccino. E, nossa, que gosto teria. Vamos lá, eu tive um pensamento, quero beber um cappuccino. Eu podia pedir qualquer coisa. Água tem aqui, café, tem um monte de coisa, mas eu quero um cappuccino especial. Construa esse pensamento, começa a pensar no gosto que teria, o prazer e uma série de coisas. Ou seja, eu tenho um pensamento, estou dando a ele motivação. Bom, se essa motivação for forte o suficiente, vai me fazer levantar da cadeira e ir atrás desse cappuccino. Só que no momento em que eu saio do abstrato e entro no concreto, eu coloco em atividade uma outra área cerebral, que são as áreas motoras, o córtex temporal e outras áreas do cérebro que são responsáveis pela musculatura, pela coordenação de movimentos e uma série de coisas. Então são várias áreas que eu vou colocar em atividade para tornar um pensamento abstrato algo concreto. No momento em que isso aconteceu, eu aumentei o nível da minha atividade cerebral. Fiz isso uma vez e para que o pensamento, a motivação e a ação sejam coordenadas, eu coloquei em atividade o que a gente chama de gânglios basais. Então, a primeira vez, eles coordenaram essas 3 áreas do cérebro e eu coloquei em ação, coloquei em movimento um projeto, tá? Consegui um cappuccino especial. E fiz isso uma única vez e acabou. Parece uma coisa excepcional, mas isso foi bem rápido entre pensar, motivar e fazer. Mas digamos que eu quero tornar isso um hábito. E não é um cappuccino, eu quero praticar exercícios físicos para obter aquele corpo. Lembram? O pensamento, a motivação. E eu faço a primeira vez. Coordenei os. Se eu fizer a segunda vez, a terceira vez, a quarta, na quinta vez, peraí, algum número especial? Dependendo do nível de motivação, dependendo dessa coordenação, 5 vezes você coloca em atividade uma outra área dos gânglios basais que visa automatizar esse processo. Por quê? Porque você viu quanta energia envolve tudo isso? Se, ao realizar essa tarefa, você obtém uma recompensa, lembra do resultado? Se esse resultado é agradável, no cappuccino saboroso, ou seja, eu tenho a lembrança desse prazer, toda vez que eu tomar esse cappuccino, esse prazer vai acontecer. Então, esse resultado é satisfatório. E essa satisfação marca o sistema límbico. A recompensa por essa atividade é muito boa. Atende. Nesse caso, você acabou de coordenar um projeto de sucesso. Como assim? Você repetindo isso, se essa recompensa acontece, ele torna a recompensa o ponto de partida para esse novo hábito. Como assim? Recompensa. Quando você pensa na recompensa, você dispara o processo automaticamente. Você não precisa mais daquele esforço todo para você colocar em andamento o seu movimento de pegar o cappuccino especial. E isso é um fato, isso não é autoajuda, isso aí não é um projeto
tentativa e erro. Isso é o que acontece no cérebro quando os hábitos se formam. Eu estou sendo um pouquinho superficial de estar respondendo rapidamente a pergunta. Eu não sei se eu já falei dessa pesquisa específica que fundamenta isso, mas a gente pode falar num outro momento. Nesse sentido, essa equação que eu falei para vocês, pensamento gera emoção, gera ação, que é igual ao resultado, ele tem uma fundamentação concreta, como esse copo. Bom, então eu tenho que colocar isso em ação. Isso, se você fizer essas etapas corretamente, repetir pelo menos 5 vezes, com o objetivo dessa recompensa e ela ser nítida, todas essas partes serem muito nítidas, a chance de você obter sucesso nessa construção do novo hábito é 100%. Você vai conseguir. Ok, então é tão fácil assim? Sim, é tão fácil assim. Então, por que eu não consigo? Você consegue porque você é isso ou aquilo, o fulano consegue por causa disso, por que eu não consigo? Não é verdade. Qualquer pessoa consegue. Eu não consigo. Qualquer pessoa, eu não consigo. Nunca consegui, não vai dar certo, não adianta. Tem uma coisa estranha aí. A lógica que eu demonstrei para você aqui diz que você consegue, qualquer pessoa consegue, qualquer pessoa que fizer esse processo vai ter esse resultado, porque o resultado dessa equação é inevitável. Se você repete pensamento, emoção, ação, você tem um resultado. Se o pensamento, emoção, ação tiverem como resultado final uma recompensa positiva, você cria um reforço e funciona. Funciona com ratos, funciona com gatos, funciona com qualquer tipo de animal com que a experiência foi realizada. E existem diversas experiências demonstrando a formação de um hábito no cérebro. Uma vez experimentado nos seres humanos, foi comprovada a atividade cerebral nas áreas descritas. Então isso vai funcionar. Ah, mas comigo não funciona. Isso significa que essa equação que eu apresentei a você está errada? Não. Ela está certa. E ela funciona assim. Então, se não são esses elementos dessa equação a causa do meu insucesso, qual é a causa do meu insucesso? A causa do seu insucesso é outra. Como assim? Quando nós repetimos pensamento, emoção, ação, esses pensamentos se tornam recorrentes. E quando os gânglios basais assumem o controle disso, ele deixa de ser pensamento, emoção, ação para se chamar programação mental. Programação mental. O que é uma programação mental? É igual no computador. É um programa que está rodando em off, não está visível na tela, mas ele está rodando usando a máquina, usando o equipamento, usando o processador, a memória, usando as coisas. Tá? E tirando isso do sistema principal que você está usando ali, e está funcionando. Lembra que eu falei daqueles pensamentos que estão ali como um ruído de fundo? E você não tem consciência deles? O que é a consciência? É quando você pega um programa e abre na tela principal do computador. Quando você abre esse programa na tela principal do computador, tá? Você abriu lá seu Photoshop. O Photoshop está ali na tela e você está trabalhando com ele. Existem uma série de outros programas que também estão rodando na máquina e que você não está vendo na tela principal. E muitos deles são essenciais para que o Photoshop possa funcionar. Assim é a sua mente. Então, o seu objetivo está aqui, mas existem vários programas rodando em off dos quais você não tem consciência e que são responsáveis por muitos dos seus comportamentos, que muitas das suas decisões e que você nem tem consciência de que estão lá. Então, isso que eu descrevi é uma programação mental para o sucesso. E você terá sucesso. Mas para que você possa iniciar essa programação, você precisa ter consciência de que se não existe alguma programação contrária rodando em off no seu cérebro. E tem. Muitas dessas programações mentais que estão rodando impedem você até de pensar no assunto. Eu vou fazer essa experiência, eu vou pensar. Ah, mas não vai dar certo. Então você nem tenta. Uma coisa eu posso afirmar. Se você nem tentar,
com certeza não terá resultado. Mas quem tenta pode até ter resultado. Então, quando você não tenta, eu posso afirmar com 100% de certeza que você não vai conseguir. Mas quer dizer, existe uma coisa que está impedindo você até de tentar? Sim. O quê? Uma programação mental. Mas eu não estou percebendo. Claro que não. Lembra? Você não tem consciência que essa programação está. Mas como isso acontece? Isso acontece quando essa programação, pensamento, emoção, ação, começa a rodar quando você é muito novo. Quando você é jovem demais até para raciocinar a respeito do assunto. Como assim? Você é um adulto. Se eu disser para você, você não presta para isso. O que acontece? Ah, isso não é verdade. Você reage, você se defende. Não, como assim? Você questiona isso. Mas digamos que eu dissesse isso quando você tinha 5 anos de idade. Nesse momento, você não tem capacidade ainda. Você ainda não tem os mecanismos de defesa para se defender de coisas que dizem a você. Então, digamos que aos 5 anos de idade, você foi exposto a esse tipo de colocação, que gerou pensamento, que gerou emoção, que gerou uma ação específica. E você repetiu isso muitas vezes. Gerou uma programação mental. E essa programação mental está lá rodando em off. Por exemplo, você é um fracasso. Você não presta para nada. Você nunca vai conseguir. E você ouviu isso muitas e muitas vezes quando você ainda não tinha capacidade intelectual de reagir e assimilou isso como uma realidade, criou uma programação mental e essa programação impede você até de tentar mudar alguma coisa. Porque qualquer mudança começa com pensamentos. Se você não dedicar tempo suficiente para pensar na mudança que você quer obter, ela nunca vai existir de verdade. Não existe processo mágico, tá? Se eu mudar, tudo vai mudar. Não, você muda e leva com você as suas programações. Você troca de parceiro e leva com você as suas programações. Você troca de cidade e leva com você as suas programações. Para você se livrar dessa programação que impede você de tentar, você precisa tomar consciência delas, para que você possa colocar em atividade o seu raciocínio e simplesmente se livrar delas. Então, se você não se livrar da programação mental anterior que impede você de tentar, você não vai conseguir. Não porque não possa, é porque nem tentou. Então, quando eu descobri essa equação e esse sistema, mas espera aí, esse negócio de programação mental vem do quê? Você pode usar vários nomes para isso. Traumas de infância, tá? Crenças limitantes. O nome que você queira dar, dependendo da ciência que está usando para avaliar isso. Então, a psicologia vai chamar de trauma de infância, a neurolinguística, o seu coach vai dizer a crença limitante. Não importa o que você esteja falando, a verdade é que você tem um programa. Por que você está chamando de programa mental? Porque quando você tem alguma coisa em ação pelos gânglios da base, tá? Então, os gânglios basais, ele está rodando. E eu faço uma metáfora do cérebro da mesma maneira que eu uso o computador. Então, o computador tem o hardware, que são as áreas onde as coisas acontecem, e tem o software. Então, imagine o cérebro. As estruturas neuronais são o hardware e o funcionamento dessas redes é o software. Então, nessa situação, a programação mental é o que está rodando ali naquelas estruturas cerebrais. Então, isso existe. E quando isso está em ação, ele impede a formação de novos hábitos. Isso deu mais consistência a essa questão? Isso tornou mais real, mais concreto? Sim. Então, essa programação mental não é uma coisa mítica que alguém falou que tem. Não, é uma coisa real que realmente acontece. Bom, então muito bem. Então, para eu poder ter acesso a essa coisa maravilhosa, que é a mudança, eu preciso tomar consciência da programação mental. Isso é uma coisa nova? Não. Por exemplo, no Livro dos Espíritos existe uma colocação. O que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Resposta dos Espíritos. Conhece a ti mesmo. Ah, mas esse conhece a ti mesmo? Sim. E você vai ouvir, você precisa do autoconhecimento, você precisa
Por que você precisa disso? Porque é com isso, com esta ferramenta, que você tem acesso a essas programações mentais e uma vez tendo acesso a essas programações mentais, você pode mudar. Você pode eliminar, você pode mudar, você pode fazer qualquer coisa. Então é o conhece a ti mesmo que vai dar para você a liberdade de ser o que você sempre quis ser. Porque as crenças limitantes, ou programação mental, ou ideia, não interessa, o trauma é aquele assim, eu sou igual a meus pais, eu nasci assim, morrerei assim, nós sempre seremos assim, nós não conseguimos. Todas essas coisas que você passou a acreditar geram programação mental que impede você de construir os pensamentos. E peraí, mas se muitas pessoas pensam assim, como que você pode afirmar que vai funcionar? Porque existem pessoas que romperam a programação e conseguiram. Você está fadado a ser igual aos seus pais. Quantas pessoas mudaram isso? Não, quem nasce nisso sempre... Não, quantos saíram? Se nós pegarmos as histórias de pessoas de sucesso que superaram limitações as mais impressionantes, limitações físicas, anomalias, doenças, limitações intelectuais, limitações sociais, limitações de todo tipo, até a verdadeira limitação física. E conseguiram. Então, possível é. Existe a demonstração prática de que é possível. A estrutura é essa. Então, qual é a única coisa que está entre você e o seu objetivo? Você mesmo. Então, você precisa tomar consciência dessas programações mentais. E como eu posso fazer isso? Uma das técnicas mais comuns é a tal da psicoterapia. Com a psicoterapia, você toma conhecimento dos seus traumas de infância, das coisas que aconteceram, supera essas crenças limitantes, essas limitações e alcança. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Eu posso fazer isso eu mesma? Posso. Tem um atalho? Tem atalhos. Tudo é uma questão de vontade, de uma decisão que você queira. Mas, por exemplo, o que eu já falei sobre auto-hipnose. E já vai vender alguma coisa? Eu disse, não, auto-hipnose tem a ver com imaginação, tá? Existem várias coisas que nós podemos usar. Então, a auto-hipnose é uma delas. É você ter acesso a essa programação. Então, lembra que eu falei usar esses circuitos? Alguns circuitos cerebrais não são conscientes. Então, se você usar determinados programas, você pode ter acesso a isso. Então, tem uma palestra que eu falo sobre programação mental. Então, vou pedir para o pessoal deixar no link aí para vocês acessarem. Mas, em resumo, uma técnica que você pode usar é usar o momento em que o seu limite do consciente está bem assim e colocar uma programação. Que programação? Para conseguir essas coisas? Não, para ter acesso à sua programação mental. Como assim? Eu já dei uma sugestão, tá? Eu não vou me alongar. Quando a gente falar sobre a coisa mais científica, até a gente aprofunda nisso, tá? Mas eu estou respondendo a pergunta, como é que a gente muda de hábito? Uma programação, para tornar você consciente da programação. Peraí, como é que é isso? Isso. Não existem programas que você pode botar no computador para ter acesso a outros programas? Por exemplo, eu quero entrar na BIOS. Você bota um programa e entra lá, tá? Eu quero entrar nisso. Não tenho acesso, você tem um programa que faz um atalho. Então é mais ou menos isso que a gente vai fazer. A gente vai colocar um programa no sistema para funcionar que vai dar acesso a você aos programas mentais que já estão lá. Você vai poder ver a lista lá dos programas. Ah, isso é no computador? Não, isso é no cérebro. Como assim? Então, vou dar um exemplo. Você acorda. Por que na hora que acorda? É quando você ainda não está, o consciente ainda não está totalmente carregado. Estou fazendo analogia com o computador. Não está totalmente carregado e você ainda tem acesso ao inconsciente. Então, nesse momento, relaxe. Reconheço meus pensamentos e escolho aqueles que me fortalecem. E você vai repetir com uma entonação assim assertiva. Não pode. Você tem que usar um comando. Peraí. Isso tem um motivo? Tem. Quando você usa essa voz assertiva, tem certeza, autoridade, nós estamos condicionados a obedecer a esse tipo de tom de voz, a aceitar como realidade quando você diz isso como se acreditasse. Reconheço meus pensamentos e escolho aqueles que me fortalecem. Essa frase não tem nada a ver com isso. Escolha uma frase equivalente, não precisa ser exatamente essa.
Escolha algo equivalente. O que que tem nessa fala? Reconheço meus pensamentos. O que que você está dizendo? Eu quero ser consciente do que tem na minha cabeça. Lembra aqueles pensamentos que são ruído de fundo? Você perdeu a consciência sobre eles, mas eles não deixaram de existir. Então, o que você quer é retomar o conhecimento do que está ali na sua cabeça. Você quer retomar o protagonismo da sua vida. Então, reconheço meus pensamentos. Eu quero saber o que tem lá. E você tem 2 comandos nessa fala. 1, reconheço meus pensamentos. 2, e escolho. E escolho aqueles que me fortalecem. Porque nem todos os seus pensamentos são bons. Algumas crenças que você tem arraigadas, cheias de raízes na sua psique, são ruins. Por exemplo, eu não valho nada, eu não presto, eu não consigo nada, nunca vou... Todas essas crenças que você tem, arraigadas e enraizadas em você, não são boas. Então, nem todo pensamento que tem lá são coisas boas. Então, eu quero reconhecer que eles existem e eu quero escolher com o que eu quero ficar. Eu quero escolher eliminar alguns desses pensamentos e ficar com outros que sejam bons. Então, são 2 comandos que você está colocando. Reconheço meus pensamentos e escolho aqueles que me fortalecem, ou diga a frase como você quiser. E você vai repetir isso. 7 dias, tá? Ah, mas eu não vou 7 dias só. Tudo bem, você quer mais? Bota 14, 21. Diga um limite, tá? E comece a repetir, como um mantra, como uma oração, como uma prece. Coloque fé e coloque lá esses pensamentos. E o que vai acontecer? Tá? Se você fizer isso e leve o tempo que você achar necessário, 7 dias, 21 dias, isso depende, não estou levando muita fé, bota 21, bota 30. Quando essa programação estiver instalada, reconheço meus pensamentos e escolho aqueles que me fortalecem, você instalou a programação. Ok, instalei o programa. Agora eu quero saber se funciona. Aí eu vou praticar exercício físico, eu vou emagrecer, eu vou ler um livro, vou estudar inglês, escolhe qualquer coisa que você acha que queira fazer. E aí, vamos pensar sobre isso. Eu vou começar a malhar hoje. E aí vai acontecer uma coisa. Você vai ouvir uma voz. Peraí, vou ficar maluca? Não. Algumas pessoas até acharam que estava alucinando, ou ficaram obsidiadas, ou coisa parecida. Você vai ouvir uma voz. Essa voz que você vai ouvir, ela pode ser a sua voz, mas também pode ser a voz da sua mãe, do seu pai, do seu tutor, da pessoa responsável por você, do seu colega. Como uma senhora que entrou em contato comigo disse, eu ouvi a voz do meu ex-marido. Pode ser o ex-marido, ex-esposa, que vai dizer, você nunca vai conseguir. Nunca vai dar certo. Peraí, eu vou ouvir vozes? Vai. Não é assim, né? Vai. Como é isso? É simples. Você não colocou um comando no cérebro para reconhecer os seus pensamentos e poder escolher? Então, toda vez que você falar sobre essa mudança, as suas crenças limitantes, a sua programação mental, o seu trauma de infância, seja lá o que for, vai surgir. Lembra que você não queria ser consciente deles? Então, você vai ser consciente deles. Você vai ouvir aquilo que bloqueia essa ação. E aí você terá a opção de reafirmar essa programação ou mudá-la. Como assim? Você não pediu para ter escolha? Você não pediu para saber e para ter escolha? Muito bem. Para saber, você vai ouvir. Então você vai descobrir que se a origem da sua limitação é sua mãe, o seu pai, o passado, não interessa. Ou você mesmo, uma coisa que você já trouxe de outra encarnação, não importa. Você vai ouvir essa programação acontecer. Eu sou burra demais para isso. Ou qualquer outra coisa assim. Então, quando você ouvir esse pensamento, você também colocou ali a opção de mantê-lo ou não, lembra? E eu não quero mantê-lo. Você vai usar o quê? Neutralizar isso. E como? Conscientemente. Obrigado pela atenção, mas eu consigo. Então, toda vez que você ouvir essa programação, eu sou muito burra, o que você vai fazer?
Não usa isso não funciona. Cancela. Peraí, isso aí já está virando mágica? Não, tem fundamentação científica. Condicionamentos, existem o que a gente chama de palavras de poder. Lembra dos programas? O cérebro é um hardware e as palavras são programas. Então a palavra não é meio complicada. Cancela é uma palavra muito eficiente, a gente usa com eficiência, a gente gosta dessa palavra, é uma palavra que funciona. Cancela. Eu sou muito inteligente. Então o que está dizendo? Eu quero cancelar essa programação e substituir por outra. É mais ou menos apareceu ali, você quer fazer isso? Não. Não aparece a opção? Não, quero cancelar. Eu quero cancelar esse programa, quero cancelar essa ordem. Então a ordem, você não consegue, cancela. Obrigada pela informação, mas eu consigo. Peraí, obrigada pela informação, como assim? Sentimentos negativos, lembra de motivação, gente? Lembra que motivação é emoção? Emoções negativas não são muito produtivas. Então você quer cancelar a programação anterior, mas você não quer entrar. Ah, então foi minha mãe, que horror. Não. Então foi... Não. Você vai entrar lá e ficar lá no seu passado, vivenciando aquelas coisas ruins de novo. O seu objetivo não é mudar o hábito? Então vamos cortar, parar aqui, para frente. Ficar lá no passado é fracasso. Você quer ir para o futuro, que é sucesso. Então, cancela. Obrigada pela informação, mas sou muito inteligente. Você nunca vai conseguir, com a voz de qualquer pessoa, cancela. Obrigada pela informação, mas eu consigo. Então, você se tornou consciente da programação e você tem a opção de neutralizar essa programação. Peraí. Como assim? É isso. Mas não pode ser tão simples. Mas é. Mas não pode ser. Mas é. Não, mas eu não... Programação. Cancela. Se você utilizar esses recursos, e nesse caso eu disse algo do senso comum, que você já ouviu falar de muitas e muitas pessoas, acrescentei fundamentação científica. O que é preciso para alcançar a felicidade e o sucesso? Conhece-te a ti mesmo. Espero que tenha ajudado você. Olá, pessoal! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, clicar em gostei e compartilhar com aquela pessoa querida que você sabe que irá aproveitar esse conteúdo. Conto com você e até o próximo vídeo.